tudo bem? Tá começando mais um vídeo e dessa vez é mais um resumão da lição da Escola Sabatina Jovem. Já estamos na lição número 8. Isso significa que já se passaram mais ou menos aí 2 meses estudando essa lição maravilhosa que fala sobre o sábado. Estamos há 2 meses aprendendo desse assunto tão magnífico e extraordinário. E você pode ver, quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente vai estudando, mais coisas novas surgem para ser estudadas. Isso significa que a palavra de Deus é maravilhosa. E hoje falaremos justamente sobre isso, porque o título da lição da semana é O Poder da Palavra. Então bora lá estudar mais um pouquinho da palavra de Deus. O texto bíblico, o texto-chave dessa semana se encontra lá em Salmos 33, versos 6 ao 9. São versos lindos, maravilhosos, que todo mundo precisava ler pelo menos uma vez na vida. Pega esses versos, vai na sua Bíblia, leia eles e mande para aquele seu amigo ateu, para aquele seu amigo que não acredita em Deus, para aquele seu amigo evolucionista, porque esses versos tocam no nosso coração acerca de Deus como sendo o Criador, como sendo nosso mantenedor. O verso 9 do capítulo 33 de Salmos diz assim: Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus é aquele que olha pro nada e do nada faz tudo. Deus manda e o nada obedece. E se inclusive você aí que tá me assistindo nesse momento, por acaso, tenha se sentido um nada, saiba que de você Deus pode fazer tudo. Basta confiar, basta obedecer. Assim como Deus disse no início da criação, haja luz, hoje Ele também nos diz, haja um novo coração. Ele é quem transforma e transforma por meio de seu poder, por meio de sua palavra. E a sua palavra é o verbo e o verbo é Cristo. Bom, então beleza. Que Deus é o criador de todas as coisas, já entendemos até aqui. Mas trazendo tudo isso para o contexto do sábado, que diferença o descanso sabático pode provocar nos outros 6 dias da semana? Como sempre, a Bíblia nos dá a resposta. E agora vamos entender um pouco melhor tudo isso através da história de Naamã. A Bíblia nos conta que, embora Naamã fosse um dos homens mais influentes da nação mais poderosa da época, ele enfrentava uma doença muito complicada nos tempos bíblicos, que no caso é a lepra. A lepra era uma doença incurável. Até que então a pequena serva de sua esposa testemunhou acerca de Deus para Naamã, dizendo que se ele fosse até o profeta do Senhor, poderia encontrar cura. Dessa forma, Naamã foi até o profeta do Senhor, e para obter a cura, ele deveria mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Não era 1, nem 2, nem 3, eram 7 vezes. Então tudo bem, ele mergulhou a primeira vez, mas a lepra ainda estava lá. Mergulhou a 4ª, 5ª vez e a lepra continuava ali. Mergulhou pela 6ª vez e nenhuma mudança. Até que finalmente, ao 7º mergulho, ele encontrou cura. Essa história nos mostra de que quando Deus diz 7, 6 não basta. Então, se Deus diz que é o 7º dia da semana que deve ser guardado, não devemos inventar de ir e guardar o primeiro dia da semana, ou o segundo, ou o terceiro, ou de não guardar nenhum, sendo que Deus ordenou que guardássemos o 7º dia. Havia uma cura à espera de Naamã, mas ele só poderia receber essa bênção se rendesse totalmente à palavra de Deus. E a mesma coisa se repete com nós hoje. Há uma bênção à nossa espera, mas para desfrutarmos dessa promessa divina, precisamos nos render totalmente a Deus e nos submetermos à palavra dele, de forma a colocarmos tudo aquilo que ele manda em prática. E por falar em palavra, ao analisarmos o relato da criação em Gênesis, percebemos que cada elemento é trazido à existência com a frase Deus disse. E nenhuma ação adicional é realizada para provocar a criação. A palavra de Deus é suficiente para isso. E se pararmos para pensar, de forma limitada, as nossas palavras também têm um poder criador. Por exemplo, com as nossas palavras podemos criar uma atmosfera, um ambiente de alegria ou de destruição. Podemos magoar ou ajudar alguém. Então, até certo ponto, nossas palavras podem criar a realidade. Se alguém vir aqui nesse momento me pedir em casamento e eu aceitar, nossa realidade vai mudar. Ou, se alguém aí é casado e decide se divorciar, toda uma realidade, uma vida, ela é mudada. Então, é apenas dessa forma, exercendo a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio,
que conseguimos mudar a realidade até certo ponto. Mas, apesar disso, não podemos criar matéria. Mas a palavra de Deus não somente cria matéria, como também define a realidade. Afinal, quando Deus fala, imediatamente aquilo se torna uma realidade. Como, por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus disse, haja luz e houve luz. Então, Deus tudo cria, Ele cria a realidade e também nos dá liberdade, livre-arbítrio, como falamos anteriormente, para então aceitarmos ou rejeitarmos essa realidade que Ele criou. Mas olhem que interessante, você sabia que os 10 mandamentos, mais precisamente, significam as 10 palavras? E em hebraico, essas palavras são promessas. Por exemplo, eu prometo que vocês não terão outros deuses diante de mim. Então, cada mandamento é uma promessa divina. E dessa forma, os 10 mandamentos também expressam e revelam como é a vida daqueles que são salvos pela graça de Cristo. Porque todo aquele que é salvo pela graça de Cristo não adora outro Deus, não possui uma imagem de escultura, não adultera e assim por diante. E aceitar a redenção, a graça divina, significa aceitar que Deus cria em nós uma pessoa segundo os 10 mandamentos, segundo essas 10 palavras, essas 10 promessas. Lá em Isaías 55, verso 11, diz algo maravilhoso, olhem só. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O sábado revela o poder criativo de Deus e durante todos os dias devemos nos submeter a esse poder por meio da fé. Deus fala e tudo se cria. E em relação às coisas vivas, Deus fez com que elas fossem geradas ou na terra ou nas águas. E como exemplo disso temos os animais domésticos, selvagens, os peixes, as aves e assim por diante. Mas o mais incrível e especial de tudo isso é que em relação à humanidade, Deus age diferente. E consigo mesmo ele fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E então é dessa forma que Deus molda Adão e Eva. Nós fomos moldados pelas mãos do próprio Criador. Embora formada do pó, nós, a humanidade, carrega de forma única a imagem de Deus. E assim como Deus é santo, Adão e Eva deveriam também serem semelhantes a ele. Mas é claro que, infelizmente, com o pecado entrando no mundo, essa santidade foi perdida. Mas Cristo veio a essa terra para restaurar a imagem de Deus na humanidade. Mas ainda o mais interessante de tudo isso é que Deus coloca no sábado uma característica que é dele mesmo, pois Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo. Sem a santificação dada por Deus, o sábado seria como qualquer outro dia, como a segunda, como a terça. Então, da próxima vez que nos perguntarem por que o sábado, por que devemos guardar e observar o sábado, por que Deus escolheu esse dia, é porque foi dessa forma que Deus escolheu e que Deus ordenou. Foi esse dia que Deus escolheu santificar. O que torna o sábado santo é que Deus assim o declarou. Bom, e como vimos anteriormente, vivemos em um mundo de pecado, afinal Adão e Eva pecaram, portanto, perderam a sua santidade. Mas então é por isso que, de forma especial, além de ser santo o dia de sábado, esse dia também nos chama para a santidade, que só encontramos em Deus. Mas talvez nos perguntemos, como conciliar o estilo de vida contemporâneo com a santidade bíblica? O sábado nos ajuda nessa questão, porque semanalmente nos lembra do Criador e Redentor. E esse dia também nos torna diferentes, porque mostra a quem servimos, a quem adoramos, de quem somos. No Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram, passamos de seres santos para seres caídos. Mas Cristo veio até essa terra para restaurar a imagem de Deus no homem. O mesmo Deus que trouxe o universo à existência pode recriar em nós a imagem de Deus. Era Deus quem estava em Cristo reconciliando Deus com o mundo. E o sábado nos lembra disso, porque além desse dia ser um memorial da criação, é também o memorial da redenção. E também Cristo, quando esteve aqui na terra, guardou, santificou, observou o sábado, nos ensinou acerca da verdadeira observância e nos mostrou de que sim, a lei de Deus é eterna.
E a verdadeira observância do sábado deve ser também uma celebração do Criador que nos concede vida. Sem Deus não existiria vida. Sem a sua graça salvadora não poderíamos ser salvos. Dessa forma, de maneira única e especial, todos os assuntos necessários para uma vida plena e abundante como Cristo prometeu se concentram no sábado. Esse dia nos mostra que, apesar de sermos pecadores, Deus opera em nossa vida e nos limpa. Apesar da morte, Ele ressuscita. E apesar de sermos falhos e desobedientes, Ele nos ajuda e auxilia. Ellen White diz: todo ser humano, embora degradado pelo pecado, é precioso aos olhos de Deus. E ainda em um outro escrito ela diz o seguinte: qualquer dom que Ele prometa está incluso na própria promessa. Se aceitarmos a promessa, teremos o dom. E Deus prometeu restauração. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse estudo. Espero que também estejam acompanhando todos os resumos e estudando aí na sua casa a lição também. E lembrando, se você ainda não possui a sua lição, eu vou deixar aqui embaixo um link pelo qual você pode adquirir a sua. Falta mais ou menos aí um mês para encerrarmos esse trimestre, mas logo já vem outra lição, outro tema para estudarmos. Então já corre para garantir a sua lição e garantir os seus estudos diários, o seu maná, o seu pão de cada dia. E é isso! Tchau!